Gente, hoje o bate-papo é com a doutora Ellen, a vereadora que foi eleita com mais de 500 votos. E aí, doutora Ellen, tudo bem? Boa tarde, Gil. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Uma das perguntas que eu quero fazer para você, que muitas pessoas têm curiosidade também de saber, é como foi a ideia de entrar na política? Nossa, Gil, foi bem desafiador. Eu não tinha pretensão política nenhuma, mas interessante que eu lembro que assim que eu cheguei na cidade, eu lembro de duas pessoas que mencionavam isso, que parecia que eu tinha dom político. Era Zé Luiz, que trabalhava no fórum, que inclusive já faleceu, e Bilia, não sei se vocês conhecem, no bairro São João. Ele também falava isso, mas eu nunca tive pretensão. Essa política agora me ligaram, né? E citaram que haviam feito algumas pesquisas. O grupo de Zé Raul chegou na cidade, fez algumas pesquisas e meu nome foi citado. Então me ligaram, mas eu fiquei assim, estranhei, mas participei da composição, da formação de partido, né? Mas Douglas não queria que eu entrasse. Então eu fiquei, não fiz pré-campanha. Dos 45 dias de campanha, eu fiz os últimos 30 de campanha. Foi quando eu entrei. Não visitei a zona rural. Inclusive, esses dias eu me surpreendi com um comentário de um senhor que estava visitando a comunidade. Ele falou: Olha, na campanha a gente não te viu, mas a gente está te vendo agora, surpreendendo com isso, com esse fato, né? Mas foi assim. Ai, que legal. Agora, uma coisa que, como você já hoje é eleita, como estão sendo os seus desafios hoje lá na Câmara de Vereadores? Gil, que pergunta boa. É bem desafiador. De quando eu assumi o mandato, a gente ouve falar sobre a política, acha que sabe que entende, mas realmente só sabe como é quando você está dentro. Eu costumo falar que quem está fora não sabe o que realmente acontece na política, né? Tem sido muito desafiador, mas eu tenho feito um mandato diferente, buscando trabalhar, servir ao povo, e eu entendo que é uma missão mesmo divina. Estamos, eu resumo que meu mandato se resume em trabalho. Olha que legal, viu? Agora, uma coisa que todo mundo vive me perguntando na rede social é o seguinte: tive um bate-papo com o vereador Rogerinho e nesse bate-papo ele falou que ele e a senhora sofrem perseguição. Isso de fato é real, é verdade? Olha, para algumas perguntas o silêncio é a melhor resposta, mas existem muitas coisas que acontecem realmente, mas que eu prefiro não comentar. Ah, entendo como deve ser, né? Então, sinal que dá para todo mundo entender o seu silêncio, né? É isso? Isso. Eu costumo falar, vou falar até uma fala que eu citei em sessão. Não precisa ser cristão para saber o que Jesus Cristo fez quando foi atacado. E para algumas situações, para algumas pessoas, o silêncio é a melhor resposta. Existem certas situações e pessoas que não convém nem comentar. Mas é isso, a gente segue só trabalhando. Com certeza. Uma curiosidade minha agora é o seguinte: na Câmara de Vereadores, vocês, vereadores eleitos, têm união entre si ou não? Gil, sendo muito sincera, já falei isso até em sessão também. Eu penso que a Câmara hoje tem lugar para 11 parlamentares, né? Não necessita de um colega querer derrubar o outro. Nós temos 11 cadeiras hoje. Então, assim, a união em si deveria existir, mas eu percebo que não existe, como deveria. Então, não existe união, mas às vezes existe uma certa união para atacar um colega ou outro. E eu sempre tenho falado que não faço parte de grupo algum ou não vou fazer conluio para prejudicar nenhum colega. Eu tenho muitos valores cristãos e eu sigo apenas trabalhando e fazendo o que é o melhor, o que eu entendo que é certo para o povo. Vamos falar agora de coisa boa, né? Vamos falar de projeto. Me fala aí, doutora Ellen, como andam os projetos? Bom, então tenho dois projetos em tramitação. Um que é o projeto de lei Yane Lessa, foi inicialmente protocolado com o nome Salve uma Mulher. Inclusive, tenho vários pedidos de mulheres. Existe um grande número hoje de mulheres que sofrem violência doméstica aqui no município. Inclusive, nós temos um grupo de uma pessoa, de uma senhora chamada Ambrosina, vulgo conhecido como Neta, que tem um grupo de 42 mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica. Esse projeto é voltado para essa causa. Dentro dele é um projeto grande, mas tem uma série de especificidades que vão ajudar as mulheres, como diz que denúncia municipal, cria uma comissão com advogada, assistente social, enfermeira, psicólogo, para dar todo o apoio necessário. É um dos projetos.
O outro projeto é de vedação a pessoas, homens condenados, né, na Lei Maria da Penha, para que possam serem contratados pelo Poder Executivo. Então, não poderá ter contrato com a administração pública, hoje com o Poder Executivo, quem for condenado nessa lei. Olha, já teve algum projeto seu que não foi dada continuidade por condições de algum vereador que não votou no seu projeto, não deu apoio? Esse projeto, os dois especificamente, foram suspensos em decorrência de alguns fatores. Tramitou nas comissões, normalmente, não houve emenda de nenhum colega, mas durante o momento que seria a votação, vários colegas começaram a alegar alguns pontos, mas eu não entendi por que não houve emenda. Porque hoje eu sou muito atenta a todo o projeto, eu leio, e se eu tiver alguma ideia, algo que possa acrescentar ao projeto, eu emendo. Eu apresento emendas, que é um direito do parlamentar previsto no regimento interno. Não houve nenhuma emenda nesse projeto. Olha. E para finalizar, gente, uma pergunta que eu quero saber também, se você já pensou nessa situação, se você pensa em futuramente se candidatar como prefeita. Não, não, nunca tive essa ideia. Algumas pessoas já chegaram perguntando. E assim, Gil, eu sou vereadora, é esse o trabalho. As pessoas já falaram, tá querendo aparecer, está querendo, falas de colegas, está querendo ser prefeita? Não, eu estou trabalhando, eu sou vereadora, e esse é o trabalho de todo vereador, representar o povo, levar as demandas do povo até o executivo. Só vereadora mesmo.